Hoje eu quero estar mostrando para vocês quais foram os MCPs que eu utilizei para estar construindo essa ferramenta daqui em mais ou menos 5 dias, tá? Eu ainda não fiz o deploy dela, vou estar fazendo próxima semana e vou estar lançando direitinho. E essa ferramenta eu precisei fazer porque eu tinha um projeto interno nas minhas empresas e eu achei que ela seria interessante seguir em frente. Isso aqui é basicamente uma ferramenta de chat de inteligência artificial, tá? A diferença é que aqui você consegue ter várias IAs dentro dessa ferramenta. Então é só isso, é um projeto simples, mas que eu consegui ver bem assim como alguns MCPs eles têm uma atuação essencial para realmente facilitar o fluxo de trabalho. E eu acabei fazendo uma lista para vocês dos 4 melhores MCPs, que foram os MCPs que eu decidi usar de forma mais constantes. No final vai ver até que eu vou mostrar mais um que eu não utilizo, mas que dependendo da sua utilização pode estar te ajudando também, tá? E o primeiro MCP que eu gostaria de recomendar para você aqui é o Browser Tools, tá? Eu acho que ele é muito bom porque ele consegue dar uma interatividade maior da IA com seu aplicativo e você consegue ter uma precisão maior na resolução de bugs. E o que é esse Browser Tools, tá? O Browser Tools é essa ferramenta daqui e o que ele faz é uma coisa muito simples. Quando você aperta o F12 aqui no modo desenvolvedor, você tem o Browser Tools instalado e você tem a extensão dele. Você tem essa telinha daqui nas suas ferramentas de desenvolvedor, tá? A minha tá até fechada aqui agora, mas você consegue, por exemplo, tirar uma print e ir direto para a IA consegue acessar os logs do console daqui, né? E também os logs do network. Então, ele tem algumas interatividades que ajudam bastante, principalmente porque o cursor, ele não tem essas funções dentro dele, tá? Então, eu consigo, por exemplo, aqui também selecionar elemento e quando eu venho aqui para o cursor, eu digo veja o... E primeiro eu tenho que abrir, né? Pronto, já abri aqui o MCP e você pode simplesmente mandar para ele assim, ó, veja o elemento selecionado pelo MCP. E aqui ele já vai chamar a ferramenta para ver o elemento selecionado por MCP, tá? Esse aqui é uma ferramenta boa. Eu não acho que ele é um MCP super poderoso, mas ele acaba sendo muito essencial no cursor. E uma das coisas que acontece é exatamente isso aqui, tá? Ele buga muito. Então, algumas ferramentas, nem sempre você vai conseguir fazer funcionar perfeitamente dentro dele, mas eu acho que se você usa o cursor, vale super a pena. Entra aqui no browsertools.agentdesk.ai e aqui embaixo é só você pegar esse JSON daqui e colocar no seu arquivo mcp.json. Se você não sabe, né? É só você ver meu vídeo passado de como eu instalei o Taskmaster, que vai estar aqui também, né, claramente. E a lógica é muito parecida para todos os MCP. E eu acho que esse MCP, ele tá com os dias contados. Ele existe há mais ou menos 3 meses e ele não é atualizado há 2 meses, né, porque ele não tem tanta coisa assim. Mas esse daqui, essa pessoa daqui no Twitter, ele é uma pessoa da equipe do cursor, tá? E aqui, essa pessoa falou que queria um browser embedado no cursor para você conseguir ler os logs, interagir, que é exatamente o que esse MCP faz, tá? E ele disse aqui, o Ian, que eles vão fazer algo ainda melhor e que isso tá chegando. Então, assim, esse MCP, ele é bom, ele é útil. Hoje, maio de 2025, ele é útil. Daqui a um mês, talvez, ele já não seja nem mais lembrado. Mas se você está começando a fazer o seu projeto hoje ou está precisando de uma solução hoje, ele faz muito sentido, porque o próprio Windsurf ele já tem uma ferramenta que faz exatamente isso dentro da ferramenta deles. Então você pode simplesmente dizer assim, abra um preview na porta 3000. E aqui ele vai abrir um preview que faz tudo aquilo que aquela ferramenta faz sem os bugs e de forma muito melhor, tá? Então se você tá no Windsurf, esqueça esse MCP. Mas se você tá no cursor, ele ainda vai lhe ajudar bastante. O terceiro MCP aqui na minha lista é o Context 7. Eu nem conhecia esse MCP até uma semana atrás, mas uma pessoa comentou no meu vídeo do Taskmaster e recomendou esse MCP. E eu fui atrás ver, foi o Rafael. E assim, eu gostei dele, estou utilizando. E ele realmente ajuda. Eu tive até uma questão nesse aplicativo aqui que eu estava desenvolvendo, que na hora do desenvolvimento, eu fui criar um agente LangChain aqui dentro, ao invés de usar o DeFi, né? Que geralmente é onde eu tenho mais experiência. E tava dando um erro que, assim, não conseguia resolver, entende? Então, eu pedi pra IA ela utilizar o MCP do Context 7, e aí ela conseguiu resolver o problema. Ou seja, o problema que eu estava vivenciando era simplesmente por uma documentação atrasada do LangChain e que o MCP do Context 7 pegou a documentação mais atualizada e conseguiu criar sem problemas aí o agente. É MCP legal, é útil. Eu não acho o MCP maravilhoso, assim, que é super essencial, que sem ele você não vive, porque você acaba não utilizando tanto, tá? Então nem sempre você vai precisar de uma documentação atualizada. Esse aqui é o repositório
no GitHub, tá? Para instalar ele é bem fácil também. Aqui tem o JSON e tudo mais. E esse aqui é o site deles. Você também pode pesquisar aqui, por exemplo, o repositório do LangChain, que aqui ele vem e você consegue ver. Eita, aqui eu peguei logo, tá dando errado, né? E aqui, por exemplo, do Next.js, tem todas as informações aqui já formatadas para LangChain. Então, é muito legal nesse sentido quando você precisa dele. Porque, por exemplo, eu tenho uma documentação do Clerk com o Supabase, de aplicativo que eu utilizo, o Clerk para autenticação e o Supabase para back-end. Só que a integração do Supabase com o Clerk, ela foi atualizada. E nessa atualização agora tá bem mais fácil, bem melhor, bem mais seguro do que antes. Só que é muito recente. Eu acho que foi nem no início do mês de abril, ou foi no início do mês de abril, não tem nenhum mês isso. E não tem no Context 7, beleza? Então, dependendo do que você precisar, você ainda vai precisar pegar a documentação, copiar o link e mandar aqui pro agente, que aí ele vai conseguir ler sem problemas, tá? Inclusive, recomendo que você utilize o meu agente de criar regras, porque mesmo que você possa usar o Context 7 nesses casos que você não tem, é só você mandar o link aqui pro agente, criar uma regra que depois disso você tem a sua própria documentação dentro do seu cursor como regra e você consegue colocar para rodar em todos os prompts. E assim, até a nível de wiki, eu acho a Deep Wiki aqui do Devin bem mais interessante do que a do Context 7, tá? Então, aqui a Deep Wiki, ela explica completamente com mais detalhes. Não é tão mastigadinho como o Context 7, só que às vezes tem alguma informação crucial que tá aqui e não tá lá, tá? E aqui só que assim, é manual, né? Aqui você tem que entrar nas páginas, ver como é que funciona. Você pode tirar uma pergunta direto aqui pro Devin, que é a gente, né, e ele vai lhe responder, tá? Então, isso aqui funciona, mas assim, não é o meu MCP favorito que eu amo, mas é bem útil, tá? E agora, pro segundo lugar, claramente, obviamente, nunca fiz vídeo sobre, mas é o Supabase, tá? O Supabase é uma solução de back-end que eu gosto demais. Se você não conhece, passe a conhecer, tá? Essa ferramenta daqui. E que ela vai além de databases, mas eu acho que o MCP dela ajuda principalmente nisso, né? Essa parte de database. Ajuda em outras coisas também, mas ajuda principalmente nisso. Por quê? Fazer databases, fazer as relações e tudo mais, escrever em SQL é muito chato, tá? É muito chato mesmo. E esse MCP aqui do Supabase, esse é o MCP oficial deles. Tem outras ferramentas que tinham MCPs não oficiais, tipo Compose, o que eu vou até mostrar aqui ainda. Você consegue instalar para Cursor, Windsurf, para tudo que você precisar aqui, tá? Só colar esse comando aqui no mcp.json, seja no global, seja no de projetos. E você também vai precisar do seu Personal Access Token, tá? Então, eles dão até o link aqui, ó. Esse link daqui vem para cá, que aqui você consegue criar um novo token, e esse token você coloca aqui no MCP e só cola esse comando lá, que vai funcionar muito bem, tá? Eu acho esse MCP demais, assim, eu gosto muito, muito, muito. Ele é o que mais me economiza tempo, porque, como eu disse, né, fazer database é algo muito chato, nem todo mundo gosta, e assim, SQL, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com SQL, ou SQL, né, na verdade, como desenvolvedores chamam, mas que é uma ferramenta, assim, super poderosa. Você consegue ter todo o seu esquema de database, você consegue ter as suas tabelas, você consegue ter funções aqui dentro, você consegue fazer autenticação. Então você, assim, consegue fazer muita coisa mesmo com esse MCP. Ele é super poderoso, mas não é o meu favorito, porque isso aqui é de uma ferramenta que ajuda no processo de desenvolvimento. O meu MCP favorito, que para mim é o que mais ajuda na hora principalmente que você está fazendo vibe coding, tá? Até porque, veja, eu não sou desenvolvedor, não sei nem se eu tenho intenção de ser desenvolvedor, só que eu tenho intenção de resolver problemas que eu tenho, tá? Então, eu tenho muitos anos de experiência como designer, mais de 10 anos de experiência como designer, e nessa área de marketing. E pra mim, que eu tô começando agora, e no cursor, eu vejo que o maior problema não é você necessariamente ter um banco de dados, porque, veja, de forma muito... Entenda o que eu vou falar aqui, tá? Protótipo, você sequer precisa de um Supabase. Você pode usar simplesmente uma planilha do Notion ou uma planilha do Google Sheets. E não me mate por estar falando isso, tá? É protótipo. A própria API do Notion aguenta 500 mil requisições por dia e é muito fácil de construir uma database por lá. Então você sempre tem essa alternativa e o Notion também tem MCP. Mas eu acho que o maior problema hoje, na hora de desenvolver aplicativos simples, mesmo que seja como esse, no Cursor, quando você não é desenvolvedor de formação e tudo mais, é porque o Cursor, ele não tem uma função muito importante, que eu acho que até o Windsurf está à frente dele nesse aspecto, que é o de memória. O Cursor, ele falha muito na questão de memória. Se você, às vezes, está construindo uma função que é um pouco maior e você precisa de mais de chat, você vai ter que explicar tudo de novo toda vez que você abrir o chat, e se a conversa ficar muito longa, esqueça que vai esquecer do mesmo jeito.
Então, isso atrapalha muito fazer essa parte de memória, fazer essa parte de gestão de atividades, tudo isso ocupa muito tempo e é muito chato, tá? E para mim, o MCP que resolve isso é o Cloud Taskmaster, e eu gosto demais dele. O meu vídeo passado foi só sobre ele, como você instalar e tudo mais. Ele fez uma atualização hoje, tá? Hoje é sábado, eles lançaram uma atualização de madrugada, deu pau nela, e eles lançaram hotfix há algumas horas atrás, tá? E agora você até consegue utilizar outras API keys, como da OpenAI, Google, Mistral, etc. Mas eu recomendo você utilizar a do OpenRouter, beleza? Que aí você consegue gerenciar melhor os seus modelos, que tá até nessa atualização nova, você consegue gerenciar que modelo vai para onde de uma forma muito mais simples, tá? Inclusive, isso daqui é o meu Taskmaster dessa aplicaçãozinha aqui que eu fiz, tá? Então, eu cancelei essa atividade daqui da 3 que eu decidi não fazer pelo Clerk, e eu lembrei até agora que eu tenho que cancelar essa atividade aqui, que eu também desisti disso aqui, tá? E aqui, basicamente, você consegue controlar todo o seu projeto e você consegue criar atividades super bem elaboradas, tá? Isso aqui não é um exemplo, né? Mas esse aqui, por exemplo, dessa aqui que eu tô cancelando, é que eu queria fazer que o usuário funcionasse de uma forma específica, tanto para quem tá anônimo quanto para quem tá logado. Mas eu decidi, por motivos estratégicos, só funcionar para quem tá logado mesmo. Então aqui, ele faz todo o detalhamento da atividade de acordo com o que eu passei para ele, tá? Então aqui, 135 linhas detalhando. Isso daqui não funciona só como gestão de projeto, tá certo, pessoal? Isso aqui também funciona como memória. Tá? E por que eu digo que isso aqui funciona como memória? Porque aí, como eu disse pra você, né, ela acaba se esquecendo no meio do caminho o que é que ela tem que fazer. E no momento que ela vê lá, não, eu estou fazendo a subtask 5.1, ela pode ir lá revisar. E ela faz isso de forma autônoma, tá? Então ela sempre tá em dia com o que ela tem que fazer naquela atividade ali. E isso é o que mais importa pra mim no cursor hoje, tá? É tanto esse lado de gestão de projetos que ajuda bastante, mas principalmente pelo lado de memória, que eu acho que é onde falha muito. Não é só o cursor que falha, tá? É o cursor, é o RuCode, é o Klein, são todas as ferramentas, tá? Inclusive, para mim, o ideal era essas ferramentas utilizarem um framework parecido com o Memo. Eu aqui utilizei o Memo já algumas vezes, né? Eu criei 8 memórias aqui, eu tava realmente só testando. Na época, eles nem tinham um sistema de size, hoje eles têm, que basicamente eles criam uma memória de longo prazo, que essa memória de longo prazo ela poderia estar ajudando a lembrar o que é que tem que ser feito, preferências de codificação e muito mais, tá? Inclusive, esse é um dos motivos que eu fiz essa regra daqui, memory.mdc, que eu disponibilizei nos vídeos passados, também tá no link da descrição, tá? Mas fazer isso daqui não é absurdamente difícil. E como eles fazem, é simplesmente JSON, tá certo, pessoal? Uma memória é JSON. Eu tirei até desse vídeo daqui, ó. Se vocês conseguirem ver aqui, do lado esquerdo, isso aqui é a memória como ele criou para utilizar no RuCode, tá? Isso aqui é um banco de memória do RuCode. Então, o que ele cria aqui é um JSON simplesmente daquele projeto. E para você fazer esse JSON não é tão difícil. Só que a questão é que muitas vezes você não consegue alinhar isso para ser utilizado da melhor forma. E é isso que está acontecendo tanto no RuCode e em outras ferramentas. Eu acho que quem faz melhor isso é o Windsurf, tá? Mas o cursor sequer tem essa ferramenta. Então, esse fluxo aqui, por exemplo, que eu criei no DeFi, ele vai quebrando isso daí em pedaços cada vez menores e no final aqui ele cria JSONzinho, tipo esse daqui. Eita, fechei. Tipo esse daqui, que a IA ela consegue lembrar das preferências do usuário e tudo mais. E eu acho que esse é o caminho de substituição do Taskmaster. Obviamente, assim, eu acho que a ferramenta que mais vai ter longo prazo aqui, qual MCP que mais vai ter longo prazo, é o Supabase. Porque eu não vejo o Supabase sumindo nem tão cedo. Mas eu vejo o Taskmaster, o Context7 e o próprio Browser Tools, né, que eu acho que se duvidar não dura nem até o fim do mês, serem substituídos e serem integrados diretamente dentro ou do Windsurf ou do cursor, tá certo? Porque isso aqui são problemas não tão problemáticos de se resolver quanto o que o Supabase faz, né? Aplicativo inteiro externo, isso aqui são só algumas linhas de código. Um MCP bônus aí que eu queria passar para vocês seria o Zapier ou o Composio, tá? Isso daqui, ele é interessante, esses dois aplicativos, se você precisar de alguma coisa extra, tá? Inclusive, antes do Supabase ele ter MCP oficial, para mim o melhor MCP que tinha do Supabase era o do Composio. Funcionava bem direitinho. Mas aqui, tanto o Composio quanto o Zapier, eles têm vários MCPs, tá? Gmail, GitHub, Notion, Google Spreadsheets, tem o Slack, tem várias coisas, tá? Então, eu vou até recomendar que você utilize o Zapier, porque ele é um pouco mais simples. Loguei aqui na minha conta no mcp.zapier.com e aqui você pode escolher qual cliente que você quer, né? Então, se você vai usar no Cloud Code, no Cursor, no Windsurf ou em outro. No caso aqui, seria para mim o Cursor, tá? Isso aqui é tão fácil que é só você vir aqui em Connect e pronto. É só você copiar isso daqui no seu MCP
no seu arquivo de MCP, tá? Então, se você não tiver o arquivo mcp.json, cria ele aí, cola e é isso. Sabe, já tá ativado o seu MCP do Zapier, tá? Mas o legal é que você pode colocar aplicativos a mais nesse seu MCP de acordo com a sua necessidade. Pessoal, eu até instalei aqui o MCP do Zapier, tá? Para você ver aqui que tem as ferramentas, adicionar ferramentas e editar ferramentas. Eu coloquei esse daqui por cima, porque na última vez eu vazei o meu Access Token do Supabase e eu tive que trocar, tá? Então isso aqui é só para não vazar. Mas se você vier aqui no MCP do seu Zapier, então você vem aqui em adicionar ferramenta. Então, por exemplo, se você quiser fazer agendamento de reunião aqui direto, o seu agente dentro do cursor fazer isso para você, tá? Então você vem aqui e você pode vir aqui, por exemplo, nesse aqui, adicionar evento rápido, tá? Então você conecta aqui o seu Google Calendário, no caso vou conectar aqui o meu pessoal, e aqui você pode até deixar aqui a IA selecionar que calendário que ela vai estar criando evento para você e como ela vai descrever esse evento para você. Vou deixar aqui do jeito que tá a configuração padrão. Vou salvar e vou pedir aqui para a IA. Então deixei aqui a configuração padrão, tá? E vou pedir aqui para a IA ela agendar uma reunião para mim amanhã às 11 horas e vamos ver como é que vai se sair aí esse MCP do Zapier, né? Pronto, aqui tá dizendo que já marcou a reunião aqui. Eu só pedi aqui para ele agendar uma reunião para mim amanhã às 11 horas usando o MCP do Zapier. E tá aqui marcado, tá? Dia 4 de maio, né? Outubro foi longe, né? Reunião de amanhã e é isso. Tá? Então, é assim que funciona o MCP do Zap. Não se esqueça que depois que você adicionar qualquer ferramenta aqui, seja do Gmail, do Notion, do Google Sheets, que ele também consegue editar tabelas, né? Então acaba sendo bem interessante. Você tem que ir nas configurações do seu MCP e clicar em refresh, tá? Então tá vendo que o botãozinho aqui, ó, aqui no Zap MCP, tem esse botãozinho aqui de refresh, pronto. Quando você clicar aqui em refresh, vai aparecer a ferramenta nova, no caso aqui a Google Calendar Quick Add Event. Eu acredito muito que MCP, ele ajuda muito o nosso fluxo de trabalho. Eu acho que especialmente o Supabase e o Taskmaster, eles economizam muitas horas de trabalho. Assim, em uma semana que você está focado, trabalhando com inteligência artificial do seu aplicativo, esses MCPs, eles conseguem economizar para você, assim, outra semana. Porque o seu fluxo de trabalho fica muito mais fluido, fica muito mais legal. É até bem mais prazeroso trabalhar dessa forma, né? Porque você acaba não perdendo tempo com coisas que são chatas, por exemplo, fazer as tabelas de SQL no Supabase, e você consegue focar apenas naquilo que você quer fazer, né? No caso ali, tá desenvolvendo funções, resolvendo bugs, etc. Ou seja, recapitulando aí os MCPs, o primeiro, o Browser Tools, tá? O terceiro, o Context 7, muito bom, valeu aí, Rafael, pela dedicação. O segundo, o Supabase, e o primeiro, o Taskmaster, que pra mim é o melhor, mas eu acho que o que mais vai ter longevidade aqui será o do Supabase até o fim do ano, porque esses outros daqui até o fim do ano não sei se aguenta não. E se você precisar de outros MCPs fora esses, eu recomendo que você utilize o Composio ou o Zapier, que lá você consegue ter acesso a muitas ferramentas. Então, quero mandar mensagem pelo Slack, quero editar uma planilha, quero fazer várias coisas, MCP sempre vai estar lhe ajudando. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Primeiro link da descrição tem todos os materiais gratuitos de todos os meus vídeos, tá? E você também pode estar entrando no nosso grupo para trocar uma ideia, para aprender um pouco mais. Eu acho que o movimento lá tem sido muito legal. Inclusive, o Context 7 eu conheci por uma pessoa, né, que veio lá do grupo e valeu super a pena. E eu te espero para você entrar no grupo, para quem sabe você me sugerir outro MCP para daqui a um mês eu estar fazendo outro vídeo, porque é capaz de dizer que tá tudo ultrapassado já até lá. E eu vou estar fazendo um novo vídeo com o MCP que você me recomendou. Olha aí, que coisa boa. E não se esquece de deixar o joinha, hein? Até mais, crianças e crianças.